Abramos a palavra no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Filho é bênção de Deus. Não precisa Dia dos Pais para percebermos a grandeza da bênção de termos filhos. Mas no Dia dos Pais nós nos sentimos ainda mais cheios. E eu confesso para os irmãos que as minhas filhas acham que eu ainda tenho o coração de 30 anos. Já estou com 51. O dia amanheceu da seguinte forma: acordei com elas duas na cama, com poesia, com presentes, me preparei para descer, elas não deixaram, e a mãe encabeçando tudo. E lá eu cheguei com uma mesa linda, preparada, com pão de queijo, bolo de chocolate, e daí por diante. Filhos é bênção. Bênção, porque são presentes de Deus. A própria palavra diz que herança do Senhor são os filhos. E na vida de Abrão e Sara, nós percebemos com muita nitidez este fato de que os filhos são presentes do Senhor. Porque Deus prometeu a Abrão e Sara o filho. Prometeu uma descendência numerosa. Mas os anos passavam e este filho não chegava. Eles estavam ficando idosos e este filho não chegava. Além disso, Sara era estéril. E Abraão questionou: Senhor, como serei pai de uma grande descendência, se o meu herdeiro é o meu servo? O Senhor Deus novamente reafirmou a promessa, dizendo que daria um filho a Abrão e Sara. Chegou Isaque. Sara, em sua velhice, mesmo sendo estéril, abraçou o seu filho. E isto, nós temos aqui a evidência de que os filhos realmente procedem de uma promessa, de uma bênção, de uma graça de Deus, são herança do Senhor para os pais. Mas eis, meus queridos, que quando Isaque cresce, o Senhor Deus disse para Abraão: vai até o monte que eu te mostrarei, e oferece ali o teu filho Isaque em holocausto. Aquele filho que aqueles pais esperaram durante anos, aquele filho da promessa, aquele filho que acolheram em seus braços como presente do Senhor, agora o Senhor disse: vai até o monte que eu te mostrarei, e oferece ali Isaque em holocausto. Meus irmãos, o holocausto era uma oferta sobre um altar com lenha, onde a vítima era deitada, sacrificada, e holocausto queimado, onde a vítima era totalmente queimada. Mas, irmãos, Deus jamais aceitou qualquer sacrifício humano. Era um momento duro de prova para Abraão. E nós queremos ver nessa noite algumas implicações no fato dos filhos serem dádivas de Deus. Quais as implicações nós temos quando abraçamos os filhos como dádivas do Senhor? Meus amados, a primeira implicação que nós precisamos entender, que nós precisamos guardar, é que os filhos precisam ser tratados
como dádivas e não como Deus. São dádivas, não Deus. Quando o filho chega, no convívio com os filhos, nas várias etapas vividas com os filhos, naturalmente os pais se alegram grandemente. E às vezes a alegria é tão grande que não sobra espaço para se alegrar em Deus e com Deus, porque os filhos preenchem este espaço que é de Deus. Mas às vezes também, quando o sofrimento bate à porta, a preocupação dos pais com os filhos é tão forte que esta preocupação os arremessa em direção ao desespero e se distanciam de Deus. Mas sempre devemos trazer à memória o fato de que os filhos são dádivas de Deus, mas não são Deus. Abraão e Sara estavam transbordando de alegria com o filho. Aquela alegria que nós sempre percebemos quando visitamos os recém-nascidos. O pai está ali meio bobo, a mãe está ali contente, se sentindo heroína. Ah, meus amados, que bênção, que alegria quando chega gente nova em casa. E Sara disse: o Senhor me deu motivo de riso. Sara, que já se achava idosa, já perdera os motivos para sorrir, mas Deus devolveu ao seu rosto o sorriso quando abraçou o filho da promessa. Mas, meus amados, Sara compreendeu que o filho era uma dádiva de Deus e não Deus. Por isso mesmo ela louvou ao Senhor, percebendo que o filho procedia de Deus. Agora, quando Deus pede a Abraão para ir até o monte, para oferecer ali Isaque, certamente o coração de Sara e Abraão ficou dilacerado diante desta ordem divina. Mas Abraão soube discernir muito bem que o filho era uma dádiva de Deus, mas não era Deus. E que naquele momento a voz de Deus falava mais forte ao seu coração. Meus amados filhos, são dádivas, mas não substituem a Deus. Erram os pais que acham nos filhos a maior de todas as fontes de alegria, de esperança e de prazer. O salmista diz: o Senhor é a porção da minha alma e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos 16, 11. Meus amados, filhos não substituem Deus. Mas filhos não são também entraves para o exercício da fé. Pelo contrário,
filhos são motivos para exercermos a fé. Porque ao olharmos para os filhos, nós podemos dizer: quão bom e quão grande é Deus, que me concedeu estas dádivas, que me concedeu herança tão maravilhosa e tão preciosa. Você sumiu da igreja, o que está acontecendo? Ah, pastor, é as crianças estão pequenas, a criança está resfriada. Filhos são dádivas de Deus e não entraves, e não Deus. Estive pregando no último fim de semana na Igreja Presbiteriana de Carmo do Paranaíba, igreja que nós pastoreamos outrora. E lá, conversando com vários irmãos, dentre estes, conversei com uma irmã que me trouxe à memória um fato que eu já havia esquecido. Eu não me esqueci das artes do filho dela, que nos momentos do culto corria na igreja, passava debaixo dos bancos, e ela correndo pelos corredores, chamando a atenção do filho, e de repente esta irmã desapareceu da igreja. E ela me lembrou que eu a visitei, e que nessa visita ela disse: pastor, tomei uma decisão. Não frequentarei mais a igreja enquanto os meus filhos não crescerem. E ela disse: pastor, o senhor me deu uma bronca muito grande que eu fiquei com vergonha. Meus irmãos, filhos são dádivas, não são Deus, não são entraves, são motivos para buscarmos ao Senhor. E hoje, o filho já é um homem casado. Há algum tempo eu reencontrei e não dava para conhecer aquele jovem assentado, todo tranquilo, atencioso no culto. Lembrem sempre, pais, ao abraçar os filhos, percebam, são bênçãos, são dádivas. Mas não esqueçam, eles não são Deus. Uma outra implicação que nós encontramos aqui é que os filhos são dádivas que nos provam e nos provam muito. O apóstolo João afirmou que o Senhor Jesus não precisava de nenhum depoimento humano a respeito do que é o ser humano. Ele não precisava buscar lá na psicologia, buscar na filosofia ou em qualquer outra ciência para conhecer o ser humano. Ele conhece perfeitamente o que é a natureza humana. Ele conhece o mal que existe dentro do ser humano, na natureza humana. E nós aprendemos muitas coisas pela palavra de Deus. Mas como a nossa natureza não é nada boa, às vezes nós precisamos ser testados, provados, experimentados. Mediante provas nós crescemos, nós amadurecemos. E este, inclusive, é o princípio das multas. Quando toca no bolso, a pessoa acorda. O Senhor Deus não pediu a Abraão rebanho. Não pediu a Abraão as suas riquezas. Não pediu a Abraão os seus servos. Deus pediu o seu filho. O Senhor foi lá naquele ponto
mais nevrálgico na vida de Abraão. Os filhos trazem o nosso sangue. A eles nós dedicamos a nossa atenção, nosso amor. Por eles nós nutrimos expectativas. E nós somos provados com referência aos filhos. E às vezes começa logo depois do nascimento. A criança mexe lá no berço e nós já corremos para ver o que está acontecendo. Está com febre, vomitou, precisa trocar a fralda. Ah, meus queridos, mas se as provas fossem apenas estas, seria muito fácil. Diversos tipos de provas podem surgir. E os pais são provados por meio dos filhos. Por mais que nós queiramos defender os nossos filhos, protegê-los, nós não impedimos que, de alguma forma, eles sejam atingidos por alguma espécie de mal. E nós, quando os nossos filhos são atingidos, somos desmontados em nosso orgulho, em nosso sentimento de autossuficiência. Céus e terra estão sob o controle e reino de Deus. O que pode suportar o peso da palavra de Deus? Absolutamente nada. Entretanto, Deus permite que os nossos filhos, de alguma forma, sejam atingidos. E neste processo, Deus está falando a cada um de nós: desça do seu pedestal. Existe uma dependência. Você precisa da graça, você precisa da fé, você precisa se colocar no seu lugar. Com isso, Deus trabalha o nosso caráter, Deus trabalha a nossa fé. Meus amados, em tudo isso, diante do fato de que Deus nos prova mediante os filhos, lembrem sempre de uma coisa: antes de mais nada, Deus provou o seu amor para com a minha vida e para com a sua vida, quando Ele não poupou, antes voluntariamente entregou o próprio Filho dele para morrer na cruz. Não por pessoas justas e boas, mas por pessoas pecadoras como nós. Filhos são dádivas de Deus. Filhos são dádivas. Os filhos precisam ser tratados como dádivas e não como Deus. Por meio dos filhos, Deus nos prova. E uma última implicação a ser considerada é a seguinte: filhos são dádivas de Deus, acompanhadas dos cuidados divinos. Deus cuida dos pais e cuida dos filhos. Deus não apenas concede esta bênção aos pais, como Deus também estende o tapete para que os pais possam passar por este tapete, guardados e protegidos por Ele. Abraão caminhou com o seu filho Isaque. E Isaque perguntava para Abraão: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo,
o fogo. A lenha, o fogo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ao que Abraão respondeu: o Senhor proverá meu filho. É possível, meus amados, que nós caminhemos com os nossos filhos, sem podermos oferecer todas as respostas que gostaríamos de oferecer, sem ofertar aos nossos filhos tudo o que gostaríamos de ofertar. É possível que caminhemos muitas vezes sem respostas, mas uma coisa nós sempre poderemos dizer para os nossos filhos: o Senhor proverá meu filho. O Senhor proverá meu filho. E nesta viagem que fiz, a qual foi mencionada há pouco, observei na igreja um senhor correndo de um lado para o outro, atendendo a todos, um diácono. Eu olhei e disse: conheço este homem. Todos os demais praticamente eram da minha época ainda, mas aquele não era da minha época. Mas eu disse: conheço. Chamei alguém e perguntei: quem é este senhor? Este senhor é filho da irmã fulana de tal que já faleceu. Aí me veio à memória, assentado na sala desta irmã, há cerca de uns 20 anos. E esta irmã pedindo: ore pelo meu filho, porque o meu sonho é ver o meu filho servindo ao Senhor. Naquele momento, aquela mãe não podia pegar com suas mãos e dizer: meu filho, o caminho é este. Mas aquela mãe poderia dizer como dizia: o Senhor proverá. Ah, meus amados, quantas mães e quantos pais caminham com os filhos e gostariam de tomá-los em suas mãos e dizer: minha filha, meu filho, o caminho é este, vamos seguir por este caminho. Mas nem sempre pode fazer isso, mas pode sempre dizer: o Senhor Deus proverá. Abraão levou Isaque e o deitou sobre a lenha, levantou o cutelo. Parecia um ato sem volta. Nesse instante, o Senhor bradou: não faças isto. Abraão olhou para trás e ali estava um cordeiro preso pelos chifres, o qual deveria ser oferecido em holocausto. Na caminhada com o seu filho, você pode dizer muitas vezes que é uma caminhada sem volta. Mas nós temos no céu o Deus que vê todas as coisas. Nós temos no céu o Deus que brada com a sua voz, e quando Ele brada com a sua voz, Ele muda histórias. Porque mudou a história de Jairo, que sofreu a perda da filha, mas que foi visitado de maneira especial pela graça de Jesus, e a história dele foi mudada. Aquela viúva de Naim, que acompanhava o sepultamento de seu filho em profunda tristeza, o Senhor Jesus chegou, parou aquele funeral e disse para aquele jovem se levantar. E ele se levantou. Quando o Senhor brada com sua voz, histórias são mesmo mudadas. O Senhor Deus cuidou de Abraão, cuidou de Isaque, providenciando um substituto. O cordeiro foi o substituto. Mas o Senhor Deus cuidou também da minha vida.
O Senhor Deus cuidou da sua vida. O Senhor Deus cuida dos nossos filhos, porque Ele providenciou um substituto. Não preso entre os arbustos, mas um substituto que foi levantado em uma cruz, para que haja esperança e vida para todos nós que confiamos no amor, na bondade, na graça e na misericórdia do Senhor. Abraão caminhava mesmo na adversidade. Mas interessante, meus queridos, que lá no fundo do seu coração, Abraão confiava nos cuidados de Deus. E o autor aos Hebreus nos revela isto, quando afirma que Abraão confiava na suficiência de Deus, mesmo para ressuscitar o seu filho. Pais, quais têm sido as suas dores? Enfermidade, afastamento da fé, vícios, morte. Não sei, cada pai sabe quais são as suas dores. Mas eu sei de uma coisa: nós podemos caminhar olhando para os cuidados do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que diante do soar da trombeta os mortos ressuscitarão. Cristo nos deu vida e vida eterna, e a morte não é, nem a própria morte é capaz de destruir as obras de Deus, do poder e da graça de Deus. Cremos em um Deus que cuida de nós, que cuida dos pais e cuida dos filhos. Os filhos são dádivas do Senhor. E como dádivas, Deus nos cerca também com seus cuidados. Parabéns, pais. Parabéns, filhos. Mas que todos nós saibamos olhar para o alto e dar graças a Deus, porque os filhos são dádivas do Senhor. São dádivas, não são Deus. São dádivas que nos provam muitas vezes, mas são também dádivas acompanhadas dos cuidados do Senhor.